Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje eu estou aqui com a AMD, Amanda. Ela é comentarista e criadora de conteúdo no cenário. E é uma honra ter você com a gente para compartilhar um pouquinho mais da sua trajetória e da tua história. AMD, muito obrigada por topar. Eu que agradeço, Lelê. Obrigada a todo mundo aí do Além do Game. É uma honra estar aqui nesse podcast. E para você que não me conhece, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Amanda Abreu, eu sou conhecida como AMD no cenário, né? Uma abreviação do meu nome. E eu cresci em Belford Roxo, uma comunidade no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em São Paulo, graças aos esportes, né? Eu comecei a minha carreira como jogadora profissional. E aí eu fiz essa transição em meados de 2018 e 2019 para comentarista. Hoje eu crio conteúdo, mas eu já viajei aí, né, para Suécia para jogar o Mundial, já ganhei alguns títulos aqui no Brasil. Sou apaixonada por Counter-Strike, é o jogo da minha vida, mas eu consumo um pouquinho mais de outros jogos, gosto muito de jogos Survivor aí. Eu costumo brincar que eu sou uma ótima arquiteta em jogos de sobrevivência, que a intuição do jogo é sobreviver, mas eu sempre tô ali construindo uma boa casa. E é isso, né? Que bacana. Não, muito legal. Vai ter muita coisa pra gente explorar e conversar aqui. Me conta, qual foi o seu primeiro contato com o jogo? Eu cresci com 3 primos, morando lá na mesmo bairro, na mesma casa. E teve uma época que começou a virar uma febre lan house de 1.6. Então, sempre a gente voltava da escola juntos e durante uma época eles pararam de voltar para casa comigo e ir para LAN, e eu fiquei muito curiosa. O que é isso? Que jogo é esse? Por que ninguém tá mais vindo comigo? Quero conhecer esse jogo. E eles me levaram para LAN e eu conheci na época, era 1.6, estava bem no final do 1.6. Eu lembro que o Gol tava para sair e foi onde eu conheci o mundo de esportes eletrônicos. Eu joguei uma vez nesse dia na LAN e me apaixonei assim pelo jogo, por aquele ar da LAN de competição. Na época eu lembro que eu era a única menina, assim, mas naquela época, assim, foi super tranquilo, nunca tive nenhum problema em ser a única menina lá na LAN. Todo mundo super respeitava e era muito gostoso. Que legal. E nesse momento era mais um hobby? Você gostava de ir pra brincar com seus primos? Teve algum momento que mudou essa chavinha e você falou, não, eu quero agora ter isso como minha profissão? Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, né? Eu praticava muito esportes nessa época, eu era jogadora de basquete. Então, competição sempre teve ali na veia da minha família. Minha irmã era jogadora de basquete também. E quando eu conheci o esporte, assim, que era um jogo de tiro, na minha família, jogos, assim, de todas as formas, na época era PlayStation, já tinha sido introduzido muito cedo, né? Minha mãe é uma ótima jogadora de Tomb Raider. Naquela época não tinha nem como pesquisar na internet macete, ela descobria tudo sozinha. Incrível. E a gente sempre gostou desse tipo de jogo lá em casa. E quando eu conheci, né, CS de fato, eu entendi que naquela época era um jogo de tiro que era competitivo. Mas os meus primos, eles me apresentaram, né, todo um cenário que existia. E eu acho que desde que eu entendi que aquilo poderia virar uma profissão, que você poderia jogar ali, né, competir. Na época estava rolando o Mundial e eles estavam me apresentando SWC, se não me engano, era o primeiro campeonato que eu conhecia, assim, de CS. E eu falei, caraca, eu quero fazer isso. Será que dá para eu fazer isso? E foi quando eu fui pesquisar. Na época estava rolando a escolinha do Fallen, né, que era Games Academy. E aí eu mandei mensagem pro Rente, que era um amigo que eu tinha no Rio de Janeiro, que tinha um contato ali. Eu falei, Rente, olha, eu não tenho dinheiro para me inscrever nessa escola. Será que eles não aceitam me dar umas aulas aí? Uhum. E aí o Rente entrou em contato lá e conseguiu que eu me matriculasse lá para poder uma aprender. bolsa. Aí, uma bolsa, foi literalmente isso. E foi quando eu fiz a GA lá e tal. E eu lembro, até hoje, a primeira aula foi uma aula na NUC, eu peguei um caderninho e eu, tipo, fazia meus resumos, assim, como se fosse uma matéria mesmo. E dali eu entendi que eu queria fazer daquilo algo profissional. Muito legal. Sabe o que eu lembro quando você começou? Porque eu já tava com o Gabriel e eu via que era um cenário muito masculino. Eu sempre perguntava, né? Eu sempre tive essa
esse lado da justiça, da inclusão e tudo mais, essa parte bem humana dentro de mim. E eu falava, nossa, mas não tem muita mulher, mas eu nunca vejo muita mulher, em campeonato só tem homem, em não sei o que, só tem homem, não sei o que. E aí, quando a Games Academy também foi formada, a maioria por homens, e aí eu acho que teve um movimento que você entrou e teve algum comentário que ele veio falar, olha, tem uma menina, tem uma mulher, não sei o que. Ah, que legal. E aí eu fiquei muito orgulhosa, eu falei, nossa, que legal, não sei o que. Então foi nesse momento que eu já vim a conhecer a AMD e acompanhar o teu trabalho. Então, longa data. Longa data. E nessa época, assim, eu lembro que eu entrei, na época a gente usava muito Facebook, né? Os grupos de comunidades eram no Facebook. E eu lembro que todo dia, sem exceção, eu fazia um post, assim, mais ou menos, de tipo, alguém conhece alguma menina que joga CS? Eu quero adicionar, eu quero conhecer. E eu disparava, assim, mensagens, assim, bem like spam mesmo, para todas as meninas que eram marcadas. Inclusive, hoje eu sou amiga de muitas, né? Tipo, a Suzy, a Cami, etc. Mas eu lembro que nessa época eu montei um time pra gente poder fazer a GA, né? Porque precisava ser um time para fazer as aulas. Pra treinar, e foi pra render, pra conseguir fluir melhor. E foi graças aos grupos de Facebook aí que a gente conseguiu montar o primeiro time. E me conta, esse primeiro time, ele já tinha o objetivo de competir ou ele ainda era por diversão? Esse primeiro time, ele tinha como objetivo competir, mas a gente não tinha aquela liberdade de horários para focar tanto, né? Eu sempre falo que o começo da carreira de um jogador profissional é uma jornada que muitas das vezes é uma jornada dupla, porque não é rentável para você focar só naquilo, né? Diferente de hoje, que a gente consegue ver talentos muito novos ali, já tendo uma oportunidade remunerada de começo, naquela época não tinha muito isso. Então, eu trabalhava, eu era manicure na época, e o tempo que sobrava, que geralmente era o horário que eu chegava do salão, de noite, a gente treinava ali 1-2 horinhas, e eu assistia os vídeos, que também era numa comunidade, né, que tinha no Facebook da GA. Então a gente não conseguia participar muito das aulas ao vivo, assim, né, que era de tarde, mas a gente fazia tudo bonitinho, as aulas ali, e participava de alguns campeonatos, que naquela época a maioria dos campeonatos eram campeonatos online. Uhum. E você lembra do primeiro campeonato que você participou? Era um campeonato feminino? Como era o cenário na época? Me situa um pouquinho. Naquela época, os campeonatos que tinham eram misto, né? Mas os primeiros campeonatos femininos, ele era criado pela comunidade feminina, assim. A gente montou uma comunidade feminina e naquela época a Jean, a Mai, a Mish montavam alguns campeonatos que inclusive o The Dark nos ajudava muito em transmissão, né? Eu lembro que o primeiro campeonato que eu joguei foi o Chora Pras Minas, que o The Darkness, inclusive, fez essa transmissão. Foi o primeiro campeonato com transmissão que a gente teve. Mas o primeiro campeonato, assim, que teve premiação foi um campeonato que a comunidade se juntou, inclusive foi uma ideia que eu tive. Eu tenho muito orgulho desse projeto, que foi o 24/7. A gente chegou no Apoca e naquela época tinha alguns torneios, né, já da G3X Cup. E a gente cheguei para ele no Facebook mesmo para conversar, falar, Apoca, você já faz campeonatos aí, o que você acha de ter um campeonato feminino também? E ele foi super sincero, ele falou, olha, eu não vi muitos times até agora no cenário, mas se tiver pelo menos X quantidade, dá para fazer. A gente corre atrás de fazer, o Apoca foi um super querido, e aí o primeiro campeonato que a gente teve presencial foi o G3 Cup feminino, né, que foi na Max 5, que era uma LAN que tinha aqui em São Paulo, não sei nem se existe mais, mas ele foi um super já teve querido. Muito campeonato lá. Então, ele foi um super querido, ele organizou tudo, ele e o Gaules cuidaram de tudo, assim, e naquela época o Fallen, ele tava lançando uma marca de periféricos, né, que hoje é super famosa, que é a GA Store. Sim, a Fallen Store. Hoje é Fallen Store, que começou como GA Store. eu ainda bugo com essa troca. Não, quem acompanhou desde o começo ficou muito marcado, né? Ficou! E a gente não tinha premiação, né? Diferente dos meninos, as empresas ainda não queriam investir porque não era um cenário conhecido. E eu lembro que eu cheguei pro Marcelo também no Facebook. Eu falei, olha, será que tem como você doar mousepad só pro time que for campeão? E ele super topou também. Então, nosso primeiro campeonato foi com apoio da GA, né? Uhum. Foi lá na Max 5. E eu lembro que eu ganhei uma camisa de Alp. Eu tenho essa foto até hoje.
por ter jogado com mais impacto de Alp lá. E aí o time que ganhou foi o time da Panda Show. Elas eram super fortes na época. Eu apoiei pra essas meninas, não tá escrito. Mas meio que esse foi o começo, assim, dos campeonatos, né? Das pessoas assistirem, vendo transmissão com mulheres e querendo montar time, se inspirando, começando ali também uma jornada no Counter-Strike de forma profissional. Foi meio o começo do cenário. Sim, é muito bacana e é muito inspirador, né? Porque é tirar um projeto do zero. E a gente sabe que tudo que não existe e que a gente precisa criar como dá trabalho, né? Criar essa estrutura, criar esse universo, criar, sonhar e colocar em prática o sonho. Então, exige bastante dedicação e muito bacana que na época vocês sonharam com isso e eu tenho certeza que no momento que conseguem ver hoje o que nós temos, dá um baita orgulho. E depois, assim, teve até uma segunda versão, né, que foi na Power Lounge, uma outra LAN, e a gente falou assim, cara, vamos elevar, assim, né, os meninos, eles estavam com uma premiação de 10 mil e a gente queria chegar nessa premiação, e a gente decidiu ficar com a stream ligada 24 horas, que foi o segundo projeto, né, o 24/7, por uma semana, só fazendo stream todas as meninas da comunidade, e a gente teve a ajuda aí de nomes como, tipo, BCZ, Super ajudou também, para arrecadar dinheiro, e a gente bateu a mesma premiação dos meninos, a gente chegou a arrecadar 10 mil aí nas streams, e o campeonato foi presencial também na Power Lounge Cup, e teve essa premiação em dinheiro, finalmente, e também nessa vez a Fallen Store também ajudou, né, com premiação. Então, assim, foram as duas LANs que marcaram aí o início do cenário feminino no Counter-Strike. Dessa era Girl Power. Amei. E quanto tempo você ficou como atleta? Eu comecei, né, em 2011, 2012, mas profissionalmente mesmo, assim, ganhar dinheiro sendo jogadora. Eu só ganhei dinheiro quando eu fui pro time da Bootcamp, que foi depois dessa LAN da Power Lounge, em meados de 2016, 2017. Eu fui chamada pro time da Santininha, e era Bootcamp, uma organização que estava entrando no cenário. A gente recebeu o invite para jogar DreamHack e o Masters lá na Suécia. E a gente, assim, não tinha um salário mínimo, mas a gente tinha uma ajuda de custo. Então, eu costumo falar que em 2016 eu comecei a carreira profissional de fato, porque foi quando eu recebi para jogar. Sim. E aí eu lembro que a gente foi pra Suécia, a gente fez um bootcamp lá, e essa foi o meu start, assim, de carreira profissional. Sim. E como foi a sua experiência nesse primeiro campeonato internacional? Porque é tudo muito diferente, né? Muito grandioso lá fora, o cenário feminino é mais aquecido lá fora. E chegar na Suécia e poder competir. Me fala essa sensação, o que a Amanda sentiu. Essa foi a época de ouro da SK, né? Foi na mesma época, quando a gente foi lá pra Suécia, a gente, inclusive, jogou o mesmo torneio que os meninos da SK. Então, pra mim, que só assistia a eles, ainda não tinha conhecido eles pessoalmente, eles super deram um apoio pra gente, torceu pra gente, ficaram na plateia, gritando lá. E eu tava jogando contra mulheres que eu só via em transmissões, mulheres que eu me inspirava, que eu tinha como referência. Então foi tudo muito mágico, assim, tudo um sonho. Eu lembro que no jogo, assim, o primeiro jogo, eu tava super nervosa. Eu falei, caraca, eu preciso ser a Amanda que eu sou no Brasil aqui, eu preciso jogar bem. E eu lembro que eu tremia, e as meninas falavam, não, quando você sentar lá em cima do palco, isso tudo vai apagar, você só vai ver seu monitor. E foi exatamente assim. E foi muito gostoso, porque a gente teve um resultado muito expressivo, né, para um time que tinha acabado de ter sido montado. A gente chegou a ter uma vitória lá fora, então foi muito um misto, assim, de sentimentos. E quando eu fui jogar com as meninas que, de fato, eu era muito fã, que foi a Juliana e a Zayas, ali, cara, eu não sei até hoje descrever, né, essa sensação. Hoje, obviamente, eu tenho contato, eu falo com elas, né, conheço, mas lembrar dessa época, dos sentimentos que eu vivi, de estar ali com uma pessoa que eu era fã jogando contra, eu acho que foi um dos auges, assim,
de tudo que esporte pôde me proporcionar. E a viagem como um todo, assim, conhecer Inferno Online, que é uma lan house super caricata para quem é fã de CS, ver todos aqueles troféus ali, toda aquela história do CS. Então foi uma realização de sonho, assim mesmo. E talvez uma pessoa como eu, que vim de uma comunidade, Belfort Roxo, do Rio de Janeiro, que não fosse esportes, eu acho que eu talvez não teria realizado esse tipo de sonho, sabe? Então o esportes, ele tem, assim, alguns ônus e bônus, mas ele permitiu realizar a maioria dos meus sonhos. Proporciona essa possibilidade, né? Isso é muito bonito de ver. E pra tua família, qual foi a reação? Porque, poxa, já não é normal o esporte eletrônico como profissão no cenário masculino, no cenário feminino ainda, que é um cenário que precisava, era tudo mato, então você tava lá desbravando. Como foi pra sua família entender tudo isso, apoiar e falar, não, acho que a AMD tá ficando doida? Cara, no começo, assim, pra minha família foi muito contra Counter-Strike de modo geral, porque assim que eu saí da escola, eu entrei pra faculdade de Direito, né, e tinha um semestre apenas que eu tava cursando Direito, e veio essa proposta da Bootcamp, e eu teria que trancar a faculdade para poder ir viajar, para poder jogar, senão ia acabar com a minha grade curricular, né, eu ia perder muita prova. E eu lembro que eu sentei com a minha mãe, assim, e eu acho que ter sido sincera com ela nessa época, com a minha irmã, com o meu cunhado, foi um divisor de águas, porque até então, naquela época, eu não tinha grandes exemplos para falar assim, olha, mãe, isso dá dinheiro, levando em consideração, né, mais uma vez, na nossa realidade social, financeira, era muito arriscado deixar uma faculdade de Direito para viver de um mundo que ninguém sabia o que poderia ter acontecido, né? Sim. Poderia ter dado muito errado também. E é normal essa preocupação de mãe, né? A mãe quer o melhor pro filho. Sim. E aí eu lembro que eu sentei com a minha mãe, assim, eu falei, mãe, vai parecer loucura o que eu vou falar, mas eu recebi uma proposta e daqui a um mês eu vou viajar para a Suécia, se a senhora permitir. Eu vou precisar trancar a faculdade. Então, tipo, foi muitas bombas, assim. Uma atrás da outra. Em cima dela. E assim, sabendo que ela já não aprovava nessa época. Mas esse dia, eu lembro que ela falou assim, olha, filha, se tá no seu coração, é o seu sonho, você tem que lutar pelo que você sonha. E se isso tá no seu coração, a mãe vai te apoiar. E aí eu lembro que foi o dia que a minha mãe começou a me apoiar de fato. Tanto que, assim, a minha mãe nunca entendeu muito de esportes, de CS, quem tava ganhando no round, e nem os times que eu participava, mas ela fazia uma camiseta com a minha foto. Amada! Sua fã número 1. Minha fã número 1. E ficava ela, minha irmã e meu cunhado, os três com a camisetinha, assim, com a minha foto, vai a AMD, assim, que ela escrevia na camiseta, bem emocionada. Assim. E ela ia nos campeonatos. Eu lembro que teve alguns que foram no Rio, né? Como tipo Game XP, alguns campeonatos que foram BGS. E ela sentava na primeira fileira, todas as camisetas dela com a minha foto, ela, minha irmã e meu cunhado. Pra deixar bem claro que ela tava torcendo. Exatamente. Mas eu acho que esse dia que eu cheguei para conversar foi o dia que fez ela entender um pouco mais, assim, desse universo, entender que isso poderia realmente me dar algum retorno, né? Para nossa realidade, estar viajando, atravessar o oceano, era algo muito impalpável, sabe? E ela entendeu que aquilo era parada da minha vida e começou a me apoiar desde esse momento. Bacana. E porque você comentou que esse primeiro time que deu a oportunidade, né, ele dava ajuda de custo e inúmeras coisas, mas ele ainda não tinha um salário, não estava tão consolidado. Qual foi o primeiro momento que você fechou um contrato, que teve salário, que era uma coisa mais concreta, segura? O bom da Bootcamp, assim, apesar da gente ter uma ajuda de custo, a gente teve um office, né? Então, tipo, a gente não tinha gastos, a gente tinha os melhores produtos ali de periférico, de computador,
E tinha uma casa para poder dormir. Então, assim, a ajuda de custo era extra, tudo isso. Eu acho que essa foi muito boa. Essa foi minha primeira experiência profissional. Mas uma experiência que eu pude me bancar foi a minha última experiência, que foi na Liberty. Que foi onde, cara, eu vivi uma experiência de ter uma grana acima de um salário mínimo, mais fisioterapia, nutricionista, personal trainer. Então, tipo, tinha toda uma rotina de atleta mesmo. Então, tinha psicóloga também, tinha o Dr. Ricardo também que cuidava. Tipo, eu tenho algumas condições físicas que me impediram também, né, de continuar na carreira, que é, tipo, eu tenho tendinite crônica e, assim, eu passei um longo tratamento com o Kenji para poder melhorar, porque eu não estava conseguindo jogar tanto tempo, assim, né, eu sentia muitas dores, e a primeira estrutura, assim, que eu falo que foi uma estrutura que me remunerou financeiramente para viver só como jogadora foi na Liberty, mas na época da Black Dragons também, que a gente jogou o CBCS como único time, foi uma época também que a gente tinha tudo, tinha a Game House, a gente morava juntas, tinha ali toda uma boa estrutura também. Esses 3 foram minhas experiências, assim, mais profissionais. E o que você fez com o seu primeiro salário, ou enfim, com a tua primeira renda vinda do jogo? Comprei periférico. Eu adoro, que eu sempre pergunto, e aí sempre, olha, deu um upgrade no meu computador, fiz isso aqui, foi realmente... literalmente. Na época, quando eu jogava, assim, eu era manicure quando eu comecei, e eu consegui comprar o meu primeiro kit de periférico, mas eu jogava em notebook, né? Então, tipo, o notebook que eu ganhei era um notebook. No Rio de Janeiro tem uma prova chamada SAERJ. Eu sempre fui muito nerd, eu sempre gostei muito de estudar. E os melhores alunos da escola pública faziam essa prova, né? E os melhores alunos, eles eram premiados com um notebook da Positivo, assim, do estado. E eu ganhei esse notebook, né, 2 anos. Um eu dei até pra minha tia, que ela precisava para trabalho, e o outro ficou para mim, e eu jogava CS num notebook. Eu tinha um periférico, mas eu jogava no notebook. E aí o meu primeiro salário foi montar um computador, assim. Eu lembro que no Rio de Janeiro, é como se fosse a 25 não, como é que é o nome do lugar aqui que compra eletrônico? Santa Efigênia, não é? Não. Santa Efigênia. No Rio de Janeiro a gente tem a Uruguaiana. E aí minha mãe me levou, né? A gente foi de metrô, super com medo de ser assaltada na volta, mas botar um monte de sacola preta lá. E foi o meu primeiro computador que eu comprei, foi com um salário de Voltou abraçadinha nele. Voltei abraçadinha. E aí montar, eu lembro que o meu setup, a minha casa era muito pequenininha, né? Era no cantinho que sobrava do guarda-roupa e a parede. E aí não ia caber uma mesa. Aí o meu tio pegou uma porta, assim, de um guarda-roupa antigo, que já tava velho, e conectou no guarda-roupa e na parede com a furadeira. E ali eu fiz meu primeiro setup ali. Sim. Que bacana, não. Muito, muito interessante. E qual foi o momento que você percebeu, poxa, o meu sonho tá se tornando realidade e os meus esforços estão valendo a pena? Que eu acho que durante muito tempo dá muita dúvida, né? Então, qual foi o momento, assim, o ponto-chave que você falou, meu Deus, tá dando? Eu acho que eu entendi isso em alguns momentos, assim, da vida. Posso citar alguns 4 pontos, assim, que me lembraram que tava valendo a pena, né? Porque eu acho que na montanha-russa do sonho, a gente tem momentos que a gente tá lá em cima e tem momentos que a gente tá lá embaixo, que a gente duvida, a gente se questiona. Ser chamada para um dos times, assim, que era tipo top 1, para mim foi uma lembrança de que tava valendo tudo a pena, que foi essa época que eu fui chamada para jogar no time da Santininha, né, que era o time visado, o time que todo mundo olhava e falava, quero fazer parte desse time um dia. Jogar um mundial, né, foi um start, assim. Eu lembro também que na época que eu tive meu primeiro patrocínio de marcas, que foi a DT3, que tá comigo até hoje, foi um momento que me lembrou, né, uma marca reparar em mim. Eu nunca achei que um dia eu ia poder, sei lá, fazer uma publi. Esse lance de blogueirinha pra mim era muito fora da minha realidade, sabe? Tipo, receber algo pra eu falar, tipo, era muito distante, assim, da minha realidade. E também, assim, quando
eu comecei a ser chamadas para fazer entrevista. Quando a Forbes me chamou para fazer uma entrevista sobre jogadores de CS, para mim foi tipo, meu Deus, eu só conheço a música do Bruno Mars falando sobre Forbes Magazine e agora entrevista aí, quer falar comigo? Então para mim foi muito tipo, eu lembro que eu não dormi antes dessa entrevista. Foi algo muito, assim, chique, né, pra mim na época. Eu lembro que minha família inteira fez um almoço para comemorar essa entrevista. Ter aparecido em alguns canais de televisão, né, minha família... Eu fiz uma matéria pra Globo uma vez e minha família meio que organizou um churrascão para poder assistir. Então são pontos, assim, que da minha realidade eram inalcançáveis. E, obviamente, não posso deixar de falar de ter uma Glock, né, no jogo, inspirada em mim. Eu acho que é o auge, assim, de toda a minha carreira. É algo... porque pra mim isso é tão gostoso, saber que sou eu ali, não só por ser eu, assim, por ego de ser eu, mas de saber que é uma mulher e é brasileira, sabe? Eu sou essa pessoa que tá ali nessa Glock e outras meninas vão olhar e se sentir representada, que era tudo que eu buscava quando eu comecei. Ter alguém ali para me sentir representada e saber que hoje eu sou parte da história do jogo que mudou a minha vida. Para alguma mulher, para mim é o que me deixa com um brilho nos olhos, até ficou meio marejada. Sim, emotiva, assim, porque é uma conquista, eu acho que significa muito para todas nós, assim. Igual você falou, é uma mulher, é uma brasileira, é você, então representa e acolhe e inspira muito. Então, parabéns. Eu sou orgulhosa, fico toda orgulhosa. Não, e vira e mexe, eu esqueço disso. Aí quando eu lembro, dá aquele frio na barriga como se fosse o primeiro dia que eu estivesse olhando para essa Glock. É muito gostoso isso. Eu tenho muito orgulho. Inclusive, né, não posso deixar de mencionar a Luísa McAllister, que foi a grande criadora dessa obra de arte. E é o meu xodózinho. Teu bebê. E me conta como que você lidava, né, com a pressão de competir em alto nível. Ir pro Mundial e tudo mais. Eu costumo dizer que o nervosismo eu sempre senti, mas eu sempre tive uma mãe inspiradora. A minha mãe, apesar de ter sido contra a minha carreira no começo, ela sempre foi a pessoa que motiva outras pessoas, sabe? Não importa, pode estar tudo desandando. Ela é a pessoa, ela é aquela amiga que te bota pra cima, é aquela mãe que vai acreditar 10 vezes se for preciso, quando você estiver desacreditando, é ela. Então, minha mãe sempre me deixou com a autoestima lá em cima, né? Você é melhor, você consegue. Então, o nervosismo eu tinha, mas essa questão de pressão, eu costumo falar que eu não sofri no começo da minha carreira, como, por exemplo, com machismo, misoginia, porque quando algum menino me xingava, eu xingava ele 10 vezes mais, porque minha mãe me ensinou assim, você tem que se defender. Se ele tá incomodado e tá querendo te ofender, é porque você tá incomodando ele. Esse espaço é seu também. Então, ela sempre foi esse tipo de pessoa. Então, nesse começo, eu lembro que eu lidava muito bem com a pressão de campeonato, mas eu lembro também que eu tinha um ponto fraco, né? Que, obviamente... Isso, com o tempo, eu melhorei, mas eu lembro que eu era muito sentimental nos times, né? E o competitivo, às vezes, ele é muito duro, né? Você vai ter companheiras de equipe que é criada diferente de você, que às vezes vai falar de uma forma mais dura. Então, eu acho que a minha carreira, eu tive muitos pontos ali que não foram muito pra frente, porque eu não sabia lidar muito com os meus sentimentos. De ter alguém me criticando de uma forma mais dura, né? Porque eu sempre fui uma pessoa criada à base de motivação e palavras de afirmação. E quando você lida com pessoas, porque assim, a minha transição de infância e adolescência foi toda online. Eu não tive uma vida, tipo, muito rueira. Eu cresci na era da internet, na era de CS. E lidar com pessoas muito diferentes me fez
ter o que na época era chamado de psicológico fraco. Uhum. Hoje em dia, obviamente, a gente entende mais sobre pautas de saúde mental e tudo mais, mas eu acho que isso foi a única coisa que meio atrapalhou, assim, a minha carreira, porque eu era muito chorona, eu não sabia lidar com muita coisa, eu achava que muita coisa era pessoal, e na verdade eram críticas sobre a AMD, não sobre a Amanda. Então, nessa época, eu não sabia muito fazer essa diferenciação. Faz parte, né, de todo o amadurecimento e crescimento pessoal e profissional. Me conta qual foi a partida ou a vitória que você considera inesquecível. Ter ganho na LAN foi inesquecível. A gente tinha acabado de voltar da Suécia, a gente ganhou um jogo, perdeu e foi eliminada, né? Porque era mata-mata. Então, ter ganho um jogo internacional foi muito bom, mas ter ganho um torneio na LAN foi, eu acho que assim, um dos auges, assim, levantar o troféu, ver torcida. Eu lembro até hoje que tinha um menino com uma placa gigantesca, AMD, melhor Alpine. Então, tipo, levantar o troféu e ver pessoas ali gritando o seu nome, com plaquinha pra você. Ter esse primeiro contato. Foi a primeira vez que eu dei autógrafo. Que foi essa LAN, que foi a ESL Greek Tech Show, assim que a gente voltou da Suécia, em 2017, eu acho. E ter esse contato com o público de, tipo, dar autógrafo, pra mim, eu nem tinha uma assinatura, pra você ter ideia. Tipo, o que eu vou escrever no autógrafo, sabe? Sim. Foi algo que me marcou muito ali, e eu acho que essa vitória foi muito especial, porque até então a gente batia muito na trave, né? E ter ganho foi, assim, um marco grande, assim, na minha carreira. Uhum. Muito interessante. E qual foi a derrota que te ensinou algo importante? A que mais doeu também, né? A que mais doeu foi quando a gente era do Barcelona. A gente tava vindo de uma era de quases, né? E a gente tava jogando em Brasília, era uma LAN em Brasília, eu não lembro o nome do campeonato, mas era tipo Green, que é algum campeonato assim lá em Brasília. A gente não tinha uma organização, na época o time das meninas era a Optic, e a gente tava vindo de uma sequência de tipo, cara, a gente não consegue fazer mais de 5 rounds nelas, era muito difícil jogar com elas, porque elas pegaram as melhores peças do cenário, era um time muito forte, era o time a ser batido, e a gente já tava em vice, sei lá quantos campeonatos. Mas eu lembro que esse campeonato doeu tanto, porque a nossa preparação foi muito intensa, né? A gente fez uma preparação muito forte e, assim, super energicamente muito grande. E a gente tava com toda a certeza de que seria diferente esse campeonato. Nossa expectativa tava muito lá em cima. A gente tava super animada. E quando chegou na LAN, assim, foi meio que um apagão. Não por conta de, tipo, a gente não conseguia, como nas outras vezes, trocar contra elas. Mas é porque a gente não entrou mesmo no servidor, então essa foi uma derrota que particularmente doeu muito. Eu lembro que assim que a gente perdeu, a gente teve uma conversa muito dolorida e ficou muito triste, né? A gente ficou muito abatida, assim, foi uma derrota que doeu porque a gente sabia que a gente poderia ter dado mais nessa derrota aí, nesse jogo, né? O que você aprendeu nessa ocasião? O que eu aprendi nessa ocasião é que esportes, assim, especificamente Counter-Strike, é um jogo jogado, né? Que não tem ali um roteiro, né, do que fazer, porque a gente tinha trabalhado tanto, não copiando táticas de times profissionais, mas, tipo, estudando tantas possibilidades de coisas a se fazer, e na hora o jogo, ele acontece no ao vivo, então, por mais que você ensaie muitas jogadas, depende também de como o time adversário tá jogando, né, muito sobre reação, e ali foi um divisor de águas sobre, cara, tudo bem, por mais que você ensaie 10 coisas para se fazer, às vezes você vai ter que entender que essas 10 coisas não vão ser úteis de acordo com como o time tá jogando. Então você tem que estar preparado também para situações de jogo. E foi quando a gente passou a treinar de forma também mais na padrão, conhecendo mais o jogo, né, a fundo, e não só olhando algo que um time fazia e tentando reproduzir, sem saber de fato de que se aquilo era bom para o nosso time, para aquela situação. Foi onde, assim, deu na minha visão, um start é mais assim sobre a fundo, sobre
o jogo. Sim. E me conta um pouquinho mais sobre essa transição da AMD atleta, né, de esporte eletrônico, para AMD comentarista do cenário, criadora de conteúdo e tudo mais. Quando eu descobri que eu tava com a tendinite, né, eu tinha perdido o movimento dos últimos dedos da mão esquerda, e dava pra jogar ainda, mas era uma dor muito grande que eu tinha no cotovelo, e eu não tava com o movimento desses 2 dedos, e a recomendação foi que eu jogasse menos horas, o que eu considerava insuficiente para estar no nível que eu achava para estar em alta performance. Então ali eu tinha que tomar uma decisão, se eu vou jogar não dando o meu melhor, que eu considerava, ou se eu vou parar por aqui. Ter esse chão de realidade ali. Sim. Esse foi um dos pontos. O outro ponto também era saúde mental, né? Eu não estava conseguindo lidar com isso, né? A tendinite, ela me deixou muito mal da cabeça. Eu não queria, porque na minha cabeça, esse era o sonho, era essa a minha vida, era ser jogadora. E se eu não fosse isso, o que eu ia ser? Então, eu sabia que estava tendo ali um conflito sobre o que eu queria e o que eu podia. E se não fosse isso, eu não tinha um plano B. Então, a minha saúde mental estava muito zoada. E também eu já estava recebendo ali uma proposta ou outra para comentar o cenário misto, né? O cenário dos meninos. E tanto que os meus primeiros contatos como comentarista foi pelo XRM, pela Babi. Eles me chamaram para fazer um campeonato ou outro. Mas eu sabia que, apesar daquilo me remunerar melhor do que ser jogadora, não era o que eu amava. Tanto que eu falo que a carreira de comentarista foi um amor construído, assim. Eu não amava aquilo. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito de CS, sou faladeira mesmo, mas eu não amava ser comentarista. Eu migrei para essa carreira por falta de opção e me apaixonei por ela depois que eu já estava nela. Foi no processo. Que bom que você permitiu conhecer e se apaixonar. Foi no processo, conhecendo assim mais o ambiente, estudando, né? Eu entendi que eu não ia deixar o CS de lado, que o CS ele estaria na minha vida, mas muitas vezes ainda eu sentia falta de jogar. Eu tentava, jogava 2 mapas, já sentia dor e acabava deixando de lado. Mas jogar mesmo, assim, eu amo essa profissão de jogador profissional, né, jogadora, mas hoje eu não me vejo mais sendo jogadora. Hoje eu já gosto mais dessa área comunicadora, né, tanto no palco, apresentação, comentarista, análises, criação de conteúdo. Hoje eu já não me vejo mais jogando, mas foi uma transição super difícil, assim, mentalmente falando. Eu imagino que não tenha sido fácil, porque era um sonho, né? Ser jogadora, ser atleta, e você conquistou ele. Você jogou em alto nível, em alta performance, e precisar lidar com uma diversidade, e essa diversidade ser física, ser mental, ela faz com que a gente precise achar outras rotas, né? Tentar redirecionar o caminho, e eu vejo com muita beleza que você conseguiu redirecionar aos pouquinhos. Não era minha paixão ser comentarista, não, no primeiro momento não era algo que eu amava, mas em contraposição que você se expôs, você teve coragem de ir lá fazer, e daí você viu, poxa, eu também sou boa nisso, eu também gosto disso, então consegui entender que às vezes a gente precisa tentar agir e experimentar mesmo, né? Que tudo na vida acaba sendo uma lição, e é incrível que hoje você se encontrou e você gosta, e dá pra ver mesmo. Todas as vezes que você transmite, você trabalha, que você, enfim, tá com a comunidade, o quanto você faz com maestria isso. Então, parabéns. Ai. Obrigada. Eu realmente, de fato, hoje eu sou apaixonada, não me vejo voltando a jogar, mas foi um grande ensinamento, assim, pra vida, né? Entender que sonhos podem mudar. Sim. Eu achava que um sonho, ele precisava ser eterno, e que se você não chega
na conquista dele você tá falhando, né? Eu tinha muito essa sensação de que era um ciclo que tava cortado no meio, que ele não tinha se encerrado, né? Que, caraca, eu precisava, tipo, eu vim de uma carreira que eu cheguei no topo, né? Cheguei a ser um dos melhores times, passei a ser o segundo time por anos, assim. Então tinha em mim ainda aquela parada de, cara, eu vou encerrar minha carreira sem voltar pro primeiro lugar, sabe? Então tinha meio que ali um sentimento de falha, e que ainda tinha algo para ser feito. E depois que eu me apaixonei por comentarista, eu entendi que não, cara. Eu encerrei minha carreira de uma forma muito linda como jogadora. Eu sou apaixonada no que é a AMD Boladona de Boné pra Trás, que foi um personagem que eu montei caricato, assim, pra marketing mesmo, né? Pra te representar. Pra me representar, né? E isso me ajudou muito como marcas também. Tanto que eu recebi muitos bonés, né? Eu sempre jogava de boné. E isso foi algo que hoje eu tenho orgulho. Hoje eu entendo que esse ciclo tá fechado. Eu sou apaixonada pela carreira que eu tenho hoje. E pode ser que a carreira que eu sou apaixonada hoje mude depois, né? Sim. Hoje eu tô cursando administração. É um ramo completamente diferente. Se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu faria administração, eu diria, mas nunca na vida. Eu sou apaixonada por direito, jamais faria administração. E hoje eu tô super adorando a faculdade, assim, tá sendo bem divertida. Eu penso, obviamente, no futuro, né? Esporte é uma carreira que eu sempre falo que não tem aposentadoria. Então você tem que trabalhar muito o seu presente para que ele te compense no futuro, né? E não seja só uma viagem e lá na frente você chegue no seu destino sem mala. Então, eu penso que lá na frente a faculdade de administração pode juntar esses dois mundos, quem sabe trabalhar em projetos, né? Que é algo que eu também gosto bastante. E entender que tá tudo bem os sonhos mudarem. Sim, e eu acredito que conhecimento adquirido, ele é sempre bem-vindo. E toda a experiência que a gente tem durante a vida, ela possibilita que a gente cresça. Então, lá na frente, eu tenho certeza que a AMD vai ter construído muita coisa, né? A AMD com o boné pra trás, a AMD também comentarista, etc. Toda vai levar na construção do teu futuro. Então, que bom que você tá cursando uma faculdade, que está se redescobrindo e que principalmente está se permitindo, né? Conhecer coisas novas e ressignificar. É bem incrível. Eu acho que é uma das coisas mais mágicas, assim, né? Que tem, né? A gente é a beleza da vida. É isso. Falando um pouquinho mais do seu lado humano, de hobbies, o que você gosta de fazer quando não está jogando, quando não está inserida no cenário? Eu sou zoada pelas minhas amigas do it yourself. Eu sou uma pessoa apaixonada por artesanato, coisas manuais, pintura, fazer vela, fazer uma pintura, decoração. Eu sou apaixonada por essas coisas. Gente, adorei. Arte, de modo geral. Mas é algo que eu jamais trabalharia, porque eu sou uma artista não preguiçosa, eu sou uma artista de temporadas, assim. Tem aquele momento, assim... Precisa de inspiração, você precisa... Exato. Essa é a pegada. Eu preciso estar com a vontade. E aí eu faço a coisa mais bonitinha do mundo ali. Mas é algo que vem assim e vai embora muito rápido. Por isso que eu nunca nem pensei, cogitei ali em sair para essa área, botar isso no meu profissional. Porque eu acho que no momento que eu colocasse a arte no meu profissional, eu deixaria de gostar. Sim. Mas isso é uma coisa que eu gosto, assim. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de coisas relacionadas à história, à arte. Esse daí é um dos meus hobbies, assim. E, obviamente, também, como uma boa carioca, eu sou apaixonada em mar, cara. Eu sou a pessoa que vai pra uma praia, o Rafa, meu marido, né? A gente vai junto, ele senta no quiosque. Da hora que a gente chega, eu fico na água até a hora que a gente vai embora. Eu sou um peixinho ali. Eu adoro praia também. Quando alguém me convida pra ir na praia, eu já penso, tá, é das 8 da manhã às 8 da noite. São 12 horas, né? Eu não vou embora. E aí eu fico até meio... Quando tem outro universo, sabe? O Gabriel, ele gosta de praia, mas ele tem começo, meio e fim. Eu não tenho fim. Se for pra ir pra praia... se for pra ir pra praia, assim, eu já falo, meu Deus, eu tenho que levar minha lancheirinha com o meu café da manhã, com o meu almoço, com a minha janta, eu vou... Então, eu acho que
isso foi algo que eu precisei trabalhar morando na praia, no sentido de a praia tá ali, eu posso dar um pulinho. Eu posso ir ficar 1 hora na praia e a praia continua ali. Eu acho que, cara, é conhecer também lugares assim. Agora que eu viajei há pouco tempo pra Polônia, né? Que eu conheci uma cultura completamente diferente, assim. Se tornou um hobby, mas infelizmente esse hobby demanda muito dinheiro, então eu preciso planejar um pouquinho mais. Sim, esse hobby é o hobby que eu tô desenvolvendo. Adorei. Como você lida com o carinho e as críticas da comunidade? Eu sempre, como eu falei, né? Minha mãe me ensinou que, cara, se te bater, bate de volta. Esse foi o ensinamento da minha mãe. Mas hoje, eu mudei um pouco isso, né? Eu sempre fui a pessoa que foi ensinada que quando alguém te criticasse, tu tinha que devolver ali, se defender. Não necessariamente ofender a pessoa, né? Mas se defender daquilo, enfim. E na internet eu sempre fui uma pessoa que me posicionei muito, né? Eu achava que se posicionar enquanto mulher era um ato de resistência por estar num cenário majoritariamente masculino. E hoje, eu não sei se é aos 30 anos chegando, eu tô tão sem paciência pra crítica. Eu simplesmente obrigava. Ai, não, porque eu preciso me posicionar, eu preciso me explicar, fazia vídeo, eu respondia haters. E hoje eu entendo que, principalmente depois da pandemia, uma era que criou uma geração na internet, né? Que o mundo da maioria dessa geração é na internet. Elas não viveram muito o mundo aqui fora, né? Aquela frase de tem discussões que só existem no Twitter, ela é muito real. No mundo lá fora essas coisas não existem. Então você saber separar, né? Eu tomei umas boas porradas nos últimos 2, 3 anos aí virtualmente falando. E hoje eu aprendi que, cara, algumas pessoas vão falar algo, né, te alfinetar ou te criticar por algo que você tem que provavelmente aquilo atinge elas de alguma forma. Diz mais sobre elas do que sobre você. Aquilo muito mais sobre ela, porque ou ela queria ter a sua coragem de estar ali, ou ela queria estar no teu lugar, ou ela simplesmente não gosta. E tá tudo bem, você não precisa agradar a todo mundo. Sim. As pessoas, elas têm o direito de não gostar de você. Então hoje eu tô muito mais essa pessoa, tanto que, tipo assim, eu uso pouquíssimo o Twitter, né, que é uma rede social super desse caos aí. E tá tudo bem, assim, hoje eu vejo uma crítica e eu simplesmente ignoro, ou eu bloqueio, ou eu silencio, eu não me estresso mais com crítica. Sobre o carinho, assim, falando da parte positiva, eu, recentemente, eu tenho um projeto desde outubro do ano passado, que é o Lotus, né, um projeto para inserir mulheres no Counter-Strike, e todos os dias, de alguma forma, eu recebo uma mensagem muito gostosa. Ontem eu recebi um áudio de uma menina do projeto, da Aline, que, cara, foi um áudio, assim, super gostoso de ouvir, dela agradecendo, né? Porque a gente tem mania de achar que só porque tem muitos conteúdos na internet, o nosso não vai ser bom. E aí eu fiz um conteúdo para ensinar o básico para mulheres que estão começando no Counter-Strike. Apesar de já ter muito sobre isso, não tem muito isso na linguagem feminina. E aí as meninas super, tipo, elogiaram. Então, assim, ter esse elogio, saber que de alguma forma eu sou útil para a vida de um outro ser humano, seja ajudando, ensinando a fazer uma smoke, seja ajudando ela a ter um espaço seguro para ela poder jogar, inspirando ela de alguma forma, ou até mesmo, tipo, conversando com alguém e essa pessoa que não é, tipo assim, alguém que eu conheço, alguém que veio pelo Counter-Strike, essa pessoa me agradecer, ainda deixa o coração quentinho, falar, cara, de alguma forma eu tô sendo útil aqui, tô conseguindo devolver para esse universo de Counter-Strike o que ele já conseguiu me dar, sabe? É um universo que fez a minha vida, que me fez conhecer o amor da minha vida, me deu o meu casamento, né, o meu gatinho, que me deu a minha casa. Hoje eu tenho um carro graças a esse cenário. Hoje eu moro num lugar que eu nunca imaginei morar, assim, não sou rica, mas para minha realidade de Belford Roxo, hoje tá morando em São Paulo, num apartamento, assim, era muito distante. Então, se eu puder devolver, assim, para esse cenário, ou para outros que sejam
um pouco de retribuição do que ele já me fez ganhar e ter, pra mim é dever cumprido, assim. Sim, é muito bonito porque é um sentimento de gratidão, né? De realmente e de eu sou muito grata. Eu sei que universo. não seria nada se não fosse o CS. Sim, muito bacana. Tenho certeza que é muito inspirador. E me conta onde você tá tocando esse projeto para outras meninas que estão ouvindo ou outras pessoas que estão ouvindo possam acompanhar. O Lotus, ele tem o site, né? Lotus Hub Oficial. Nesse site a gente tem uma central de informações sobre tudo que rola no cenário inclusivo, né, feminino. Então, ali a gente faz notícias para dar holofote de fato para mulheres, né? A gente sabe que no cenário misto, a cada passo assim que os meninos dão, seja troca de mouse, troca de configuração, tem ali uma notícia sobre eles. E a notícia sobre as meninas, muitas das vezes, é só quando é relacionada a um campeonato mundial, um título, mas não conta a história de mulheres. E a ideia é que a gente conte a história de mulheres para que a gente consiga contar a história de novas ídolas, de inspirar uma nova geração. Então tem essa parte de notícia, tem também o playbook, que basicamente é uma sequência de vídeos que contam a história de várias mulheres que a gente tem no cenário, que são, assim, profissionais que já atingiram um sucesso, então elas contam como é que é essa profissão, né? A ideia do playbook é você poder conhecer diversas profissões no cenário e se inspirar em alguma delas, saber como começar, né? Como se fosse ali um livro de táticas, né? Ao pé da letra do playbook. E tem também o nosso Discord, que tem a Hub, onde você é uma mulher, você pode se cadastrar no nosso Discord e dar um match de partida, e é onde você vai cair somente com mulheres na sua partida, então é para ser um ambiente ali confortável, você não vai ter problema nenhum, se caso você já tenha tido, né, de ficar desconfortável jogando numa partida aleatória, porque todas as partidas aleatórias ali são com mulheres. Adorei. E basicamente o projeto é esse. Amei, incrível. Achei sensacional, fundamental, assim, muito, muito bacana e muito importante para o cenário. Eu fico feliz, a ideia é que a gente consiga trazer mais mulheres, né? Eu sinto que com a vinda do Valorant, assim, a gente teve uma baixa muito grande de mulheres no CS, não só por campeonatos, assim, mas por conta das organizações não investirem tanto em times femininos, times inclusivos. Então a ideia do Lotus é tentar resgatar um pouco dessa mulherada para o nosso jogo, porque CSzinho é o melhor jogo do mundo, não tem como. Adorei. E me conta se já houve um momento em que você pensou em desistir e o que te motivou a continuar. Eu acho que sempre rola, né? Esse pensamento, eu acho que é uma luta interna diariamente que toda mulher passa em todas as profissões, né? Eu sempre falo que um homem para ser bom, ele pode ser só mediano, a mulher para ser boa, ela tem que ser excelente, independente de ser esportes ou não. Então, a gente se esforça muito mais, a gente se critica muito mais também. Então, essa briga interna para saber se está sendo suficiente, como pode melhorar, como pode sempre estar ali na busca pela perfeição, pela exigência, é algo que a gente lida diariamente, e eu tento muito acreditar numa frase que eu vi há pouco tempo, inclusive, que a diferença da pessoa que tem sucesso para a pessoa que não tem é que uma parou no meio do caminho. Então, pela minha criação também, né, minha mãe sempre me motiva muito, eu sempre tento acreditar que, cara, tá doendo, tá com vontade de desistir, é porque daqui a pouco vai compensar muito. Se eu não parar agora, mesmo doendo, é porque depois vai valer a pena. Então, pode ser que esteja ruim agora, mas para todo mundo que teve sucesso, ficou ruim em algum momento e deu vontade de desistir, e a única diferença é que essa pessoa que tem sucesso, para mim, é que ela continuou, então eu preciso continuar também. E, como eu falei, né, o fato de assumir um compromisso público com o Lotus também foi uma renovação absurda para mim, assim, de vontade. Eu sempre fui apaixonada, minha carreira toda, independente carreira, né? É difícil falar carreira, porque parece que eu fiz coisas enormes mas e sou super famosa. Não, mas eu quero dizer... A tua trajetória é tua história. Você é a protagonista da tua vida.
É verdade. Mas o que eu quero dizer é que desde quando jogadora ou, né, comentarista e outros, eu sempre tive, de alguma forma, ali uma conexão com o cenário feminino, né? Porque foi o espaço ali que a AMD nasceu, a AMD foi criada. Então, ter criado Lotus e entender que muitas mulheres, por mais que eu não achasse isso antes, gostam desse espaço, depende dele para... Muitas meninas me mandam mensagem tipo, cara, eu tinha parado de jogar CS porque eu não conseguia mais lidar. E graças a Hub Lotus, hoje eu me divirto de novo. Eu conheci um monte de menina. Hoje eu não tava muito bem da cabeça, mas eu vim aqui, eu me diverti. Então saber que isso ali é útil para alguém é a minha maior motivação, porque se fosse por mim, eu já tinha desistido, essa é a grande realidade. Mas saber que tem muitas outras mulheres ali que, de alguma forma, aquilo faz bem a elas, me faz não desistir. Então, é mais essa linha aí de raciocínio. Sim. Elas te motivam e você motiva elas. É uma troca. Bom, muito bacana. Falando um pouquinho de futuro, quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do cenário? Dentro do cenário, apesar de ser uma pessoa muito parecida, né, que gosta de aparecer, eu quero muito ir para os bastidores, eu quero muito sair um pouco da frente das câmeras. É óbvio que eu acho que isso ainda vai levar uns 2 anos aí, eu ainda gosto de botar cara, criar conteúdo, tá em evento, fazer palco, mas eu acho que naturalmente isso é algo que tem data de validade, né? Então, eu quero muito ir para bastidores, mas eu quero ir para essa parte de projeto, tá ali perto de esportes ainda. Uhum. Seja criando o próprio palco e não estando nele, seja criando algum projeto, um campeonato, algo relacionado ali à fomentação de comunidade, de cenário. Eu já trabalhei também na Hero Base e na The Union como manager e head de operações. É uma parte assim que eu gostei muito, né? Você tá ali dentro da organização, cuidando um pouco mais dessa parte atrás dos jogadores, atrás dos influencers. Eu gosto de falar que são os heróis sem capa. E ter sido jogadora profissional me ajudou muito a trabalhar cuidando de jogadores profissionais. Uhum. Isso me ajudou muito. Então, eu penso, assim, dentro de esportes e para essa área. Fora de esportes, por incrível que pareça, a pessoa que sempre tuitou que nunca queria ser mãe, agora quer ser mamãe. Então, adorei! Eu e o Rafa, a gente tá pensando daqui uns 2, 3 anos, um pouco mais, quem sabe uns 4. Ter um nenenzinho aí é um dos nossos projetos. Aí me deu um mini Rafa. Então, falei com ele que eu queria muito realizar o sonho dele, que é, tipo, ter um filhinho torcendo pra ele enquanto ele joga, mas eu acho que isso não vai ser possível agora. Tá muito trabalho pros 2 lados, que demanda muita energia. E como eu cresci sem o meu papai, eu entendo as dores que isso teve na minha vida, e eu quero muito que nós 2 possamos ser presentes na vida do nosso filho, sabe? Sim. Eu acho que isso é algo que marca a pessoa para a vida inteira, e eu quero muito poder dar esse privilégio para o meu filho. Então, por isso que a nossa meta agora é trabalhar muito para que daqui uns 4 anos a gente ter um nenenzinho e poder dar todo esse suporte, tanto emocional quanto presente, assim, de estar presente mesmo. E é basicamente esse aí, uma das nossas metas. E, obviamente, né, voltando para aquele hobby que demanda financeiro também, de viajar. A gente quer fazer aí umas boas viagens juntas, porque o calendário de um jogador profissional, ele é duro, sabe? Ele não permite que você consiga viajar. Ele é um pouquinho complicado. Eu acho que eu consigo entender do que você tá falando. Nossa, esse casamento, a gente já tá noivo há 4 anos, né? A gente veio casar no começo do ano e teve que ser super rápido, super corrido. Porque não tem agenda pra gente casar. Não sobra. Você é prova disso. Eu casei entre Natal e Ano Novo no dia do meio. Letícia, por que você escolheu aquele dia? Você tinha alguma coisa especial? Você tinha uma magia? Gente, era exatamente. Você pega 7 dias.
dali, ó, dá na trave, porque a pessoa acabou de sair do Natal, de comer o pernil, sei lá o quê. E aí ela tá meia, meu Deus, deixa eu me localizar pro ano novo. E aí ela cai num casamento e depois ela fala, não, tô pronta pro ano novo. Então dá um susto no corpo. Porque realmente, você tem uma semana de férias. É isso. E o nosso casamento foi super gostoso. Foi num barzinho, só com os amigos próximos. Não, foi a cara assim. de vocês se divertiram, vocês estavam muito felizes. Eu até te mandei mensagem parabenizando, porque, assim, foi nítido. Vocês conseguiram transparecer nas imagens, né? Transcender essa felicidade, esse encontro. A gente se divertiu. Isso eu não posso falar. A gente se divertiu do começo ao final. A gente fechou 2 bares em São Paulo. Muito bom. E eu acho que foi um momento muito especial, porque o Rafa tava indo pra fora, né? O Rafa tava indo pra jogar franquia. Era um momento complicado, que a gente tava na luta ali. Pra que ele vá logo, pra que ele embarque logo. Então eu acho que esse tempinho a mais, ele permitiu que vocês vivessem algo tão especial juntos. Então eu fico muito feliz. Foi mágico, assim. Foi tudo diferente do que a gente tinha planejado. A gente queria, né, um casamento tradicional, mas eu acho que foi como tinha que ser, porque a gente se divertiu muito. Sim, é isso que importa. O que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no cenário? Seja ela como atleta, seja ela como, enfim, suporte, já que você foi manager, seja como comentarista, como criadora de conteúdo. O primeiro conselho que eu daria para quem quer ser um atleta profissional é trabalhe a sua imagem. Para mim, esse é o conselho mais valioso que tem no cenário. Eu vejo atletas que hoje em dia não trabalham a sua imagem, que tiveram até um auge absurdo na carreira, mas que, beleza, a carreira de jogador acabou e depois essa pessoa simplesmente sumiu porque não trabalhou a imagem dela. E é o que eu falei, a carreira de jogador profissional, esportes assim como um todo, ela não tem aposentadoria. Se tu não trabalha a tua imagem, se tu não trabalha o teu futuro, não é como se tu perdesse tempo, mas tu não consegue levar do teu presente algo pro teu futuro, uma bagagem ali, sabe? Algo que vai te dar um conforto, te dar um descanso quando tu estiver mais velho, lá na frente. Então, acho que trabalhar a imagem é indispensável. Isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer comigo. E se quando eu tivesse sido jogadora, eu tive meu problema de tendinite, eu não tivesse trabalhado a minha imagem, talvez eu teria sumido desse universo e procurado outra coisa para fazer. Então, se tu ama esportes, assim, de modo geral, trabalhe a sua imagem, seja mais profissionais. Eu acho que eu cometi muitos erros de misturar o pessoal com o profissional nas minhas redes sociais, e se eu pudesse dar esse conselho de não faça isso, também é um ótimo conselho. Entenda que ali é o seu ambiente de trabalho, não é o seu diário, que às vezes a sua opinião pessoal ela não precisa ser pública, que ali é o seu trabalho e as marcas te olham por ali, né? A rede social ela é a janela é o seu currículo, é a janela da sua profissão, então ser mais profissional em rede social é super importante. E o clichê de, cara, não desistir, né? Porque é isso que vai te fazer chegar no seu sonho. Então, esses são os conselhos aí que pra mim são valiosíssimos, que eu aprendi. Alguns com porrada e outros na caminhada. Sim, amei. São todos muito importantes, né? Pra construção de caráter, construção de valores e pra que seja cada dia uma pessoa melhor. E a última, quando as pessoas falarem sobre você no futuro, qual é o legado que você gostaria que elas lembrassem? Uau, que pergunta forte. Eu quero ser lembrada como alguém que fez a diferença para as minas aqui. Se de alguma forma, lá na frente, eu deixar um pouquinho mais confortável do que é hoje para uma próxima geração, para uma próxima menina, eu já tô realizada por 3 gerações, 6, 10 aí, encarnações que eu tiver, eu já tô feliz. Que amor, não, bem bacana.
E agora, um quadro final que eu faço um bate-bola mesmo, de indicação pro pessoal. Acho que fica bem legal. Qual é o seriado da tua vida, Fê? O seriado que você mais gosta? Eu sou uma pessoa que consome muitos seriados. Deixa eu pensar. Eu não quero ser clichê, tipo, falar os clichês, mas... eu acho que o seriado da minha vida... Gente, que difícil! Cara, vai soar muito fútil, mas é o meu jeitinho, é Gossip Girl. Muito bom, adorei! Gossip Girl. Porque foi um seriado que, tipo, eu assisti com o Rafa. É bate-bola, né? Vou parar de falar. Não, pode contar, eu adorei bate-bola, mas se tem um plus do bate-bola, esse ambiente é teu, esse podcast é teu. Não, muita gente falou pra gente assistir Gossip Girl. E a gente, tipo, começou assistindo meio que desdenhando do seriado, sabe? Tipo, eu não vou ser... Meu Deus, olha esse personagem. EXO, uma semana... 2 semanas depois, tava eu e o Rafael fofocando super sobre o seriado. E a gente virou muito melhores amigas ali por causa desse seriado. Então, me marcou um pouquinho esse seriado. Muito bom, muito bacana. Esse foi o primeiro seriado que eu assisti, você acredita? Na vida. Foi Gossip Girl lá. Eu gosto muito. E qual é o seriado que você tá assistindo agora? Eu tô assistindo Dexter com o Rafa. É um seriado que nós dois já assistimos há anos atrás, mas tem uma nova temporada, né, em 2021. E a gente decidiu reassistir e a gente tá assistindo Dexter. Eu amo. É o meu da minha vida. As pessoas vão me achar maluca, né? Meu Deus, o seriado da vida da guria é Dexter, do nada. Eu ia falar Dexter, mas eu fiquei com medo de vocês me acharem um pouquinho psicopata. Pois é, e você falou de Gossip Girl, eu achei tão fofinho. Eu falei, nossa, não sabia ela que o meu da minha vida é Dexter. Tipo, muito. E aí quando você falou Dexter, eu falei, vou ter que compartilhar, porque isso passou da minha cabeça. Mas eu amo também This Is Us. Eu acho que hoje... É que Dexter... Por favor, assista. É incrível, assim, ó. Dexter e This Is Us, hoje eles estão no mesmo patamar. Eu não consigo colocar o melhor. Eu amo os dois de paixão. Mas adorei. Tipo, Friends e How I Met Your Mother, provavelmente eu vou ser super xingada, mas são seriados que pra mim é pra você dormir, tipo, assistindo algo de boinha, não é um seriado que te cativa. Eu gosto de seriado que você acaba um episódio e você fala, meu Deus, eu preciso assistir o próximo. O que tá acontecendo? Não, eu acompanhei Dexter na época que saía um por semana, e aí eu assistia com o Gabriel lá atrás, eu saía um por mês, sei lá. Gente, eu ficava viciada, eu falava, o que vai acontecer no próximo episódio? E agora? Meu Deus, eu gosto dessa sensação, essa é a sensação que eu gosto. E quando saía, não podia fazer mais nada na vida. Eu tenho que assistir isso. Era um negócio que, meu Deus. Te prende. Um time de futebol. O seu time de futebol. Flamengo. Clube de regatas do Flamengo. Eu sou flamenguista, como uma boa carioca. Apesar da minha família ser toda tricolor, a ovelha negra uma vez assistiu o jogo do Flamengo e falou, cara, eu sou esse time aí, não tem jeito. Esse time faz o meu coração pulsar. Eu lembro exatamente a sensação. Era um jogo do Vasco e do Flamengo. Petkovic que fez um gol de escanteio. Eu me arrependi. Eu falei, caraca, eu amo esse time. Esse é meu time. Isso. Qual que é o time tricolor do Rio? Olha eu bem... É o Fluminense. O Fluminense, olha eu bem. Ai, meu Deus. É que aqui em São Paulo tem, né? É o São Paulo. Isso que eu ia falar, porque eu sou São Paulina. E eu falei, gente, aqui futebol não é meu forte, mas... Qual é o tricolor carioca? Tá vendo? Tão relevante o Fluminense. Ai, meu Deus, não. Eu vou ser hateada. Vai ter 10 mil... A torcida do Fluminense vai vir aqui me xingar e falar... Foi eu que falei. Eu não entendo nada de futebol. E uma palavra pro teu ano. Que vai definir o teu ano. Que você quer pra 2025, não sei. Recomeços. Adoro. É uma palavra, assim, que me marcou muito. Eu recomecei muitas coisas, né? Recomecei projetos que eu amava, como eu falei, sobre o cenário feminino. Recomecei na faculdade, que eu sempre fui uma pessoa apaixonada por estudos, assim, e eu senti que eu perdi um pouco disso, né? Eu tinha deixado de ler, sempre amei ler. E agora ter recomeçado, né? Agora tô com um Kindlezinho, então voltei a ler. Eu me sinto muito mais reconectada comigo mesma, sabe? Sim. Então, recomeços é a palavra para esse ano.
Adorei. Me dê muito obrigada por topar conversar comigo. Foi uma conversa tão leve, tão inspiradora. Poder compartilhar com a comunidade mais sobre a tua trajetória, eu acho que é algo incrível. Então, muito obrigada por ter topado. Eu que agradeço, espero que vocês gostem desse episódio. Desculpa se eu falei muito, eu falo muito mesmo. Foi perfeito. E um super beijo aí pra todo mundo, além do game. Lele, mais uma vez elogiar o trabalho que você tá fazendo. Tá sendo muito incrível. Não vi nada parecido no mundo e tá tendo esse tipo de conteúdo tão gostoso, manejado por você, tá sendo maravilhoso, excelente. Então, só parabéns aí por todo o profissionalismo. Foi super leve, nem vi a hora passar. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de sempre, pelo apoio. E, por último, agradecendo o meu patrocinador oficial aqui do podcast, a Fallen Store. Então, quem quiser precisar de algum periférico, alguma coisa lá da loja, tem cupom LELORENA. Uhul! Um beijo, MD. Muito obrigada. Beijo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.